Olá! Então esse é mais um vídeo para os moradores do condomínio Green Village. Talvez agora esse é o vídeo que a maioria esteja esperando, né? Nós vamos tratar um pouquinho sobre a taxa de condomínio. Esse vídeo é bem interessante porque ele vai auxiliar vocês a entender um pouquinho mais sobre o condomínio, tá? O que eu posso já adiantar é que tem bastante conhecimento, assim, esparso ou de informações, porque eu soube de um amigo meu, porque tem um amigo meu que é síndico, porque eu já morei no condomínio, porque alguém já me falou que mora em condomínio e é assim lá, né? Então, o que eu posso passar para vocês? Que cada condomínio é único, tá? Não tem um condomínio igual ao outro. Então, a taxa de condomínio não tem como ser comparada. Então, o primeiro item que vocês têm que saber é que não comparem com outro condomínio, não vai adiantar, tá? Tem muita gente que chega para nós, não, porque no condomínio de não sei quem a taxa é mais barata. Por que isso? Então tem que ser igual a dele. Eu consigo te responder em 5 minutos, tendo a prestação de contas, o número de unidades, a convenção desse condomínio, porque a taxa deles é diferente do que a sua, né? Então, não pode ser comparado. Então, tendo em mente que nós vamos falar nesse vídeo sobre a taxa de condomínio do condomínio Green Village, nós vamos agora começar o vídeo. Então, a taxa, ela pode ser fixa ou variável, tá? Alguns moradores, já de um tempo para cá, têm preferido a taxa fixa por uma questão de planejamento familiar. Como que funciona essa taxa fixa? Normalmente, nós separamos o custo de água, o custo do gás e colocamos a taxa fixa como taxa de condomínio. E ela vai variar apenas quando existir variação dos custos que compõem ela. Por exemplo, o salário mínimo mudou no ano seguinte. A taxa de condomínio tem o salário do síndico e da administradora vinculado ao salário mínimo, então aumenta um pouquinho. Custo da empresa terceirizada, se vocês optarem por contratar uma empresa terceira. Quando mudar o valor do contrato, muda a taxa de condomínio. Custo da empresa custo dos funcionários. Quando tiver reajuste no salário deles, muda a taxa de condomínio. É assim que funciona. Mas normalmente a gente procura decidir um valor que vai alterar uma vez ao ano. A nossa tentativa é essa. A taxa variável é aquela que eventualmente vai se gastando, vai se cobrando. Então a gente já fez um vídeo sobre a cobrança da água, sobre a cobrança do gás, da energia elétrica, do medidor de gás, medidor de água. Então, o condomínio de vocês já começa aí. Água, tarifa mínima. Gás vai depender ou do consumo ou vai ser igualitário. Energia elétrica é o valor que ser cobrado, dividido igualitário para todo mundo. Medidor de gás, se aprovado, a gente vai colocar, tem que cobrar na taxa de condomínio. Medidor de água, se aprovado, cobra-se na taxa de condomínio. O próximo item que a gente precisa colocar no condomínio logo que vocês entram é a antena coletiva. Ele é um item que o condomínio precisa instalar, por quê? Porque nem todo morador vai querer utilizar uma antena paga, né? Então, nem todo morador vai pagar pela utilização da antena. Então, o condomínio tem que instalar uma antena comum que vai levar um sinal para todas as unidades. Esse é o sinal aberto, é uma antena normal. Nossa, mas por que eu tenho que pagar se eu vou pagar por uma antena coletiva? Por uma antena da Sky, por exemplo. Por que eu tenho que pagar pela antena coletiva? Porque você comprou um apartamento num condomínio. Tudo que é na área comum tem que ser pago por todo mundo. Então, o seu condomínio, na área comum dele, vai ter uma antena coletiva. Você não é obrigado a usar. Mas como o condomínio é obrigado a fornecer, você vai ter que pagar por essa antena coletiva. O sinal ele é digital já, as antenas já estão vindo com sinal digital, ela é instalada. Qual que é o custo da antena coletiva? O orçamento do condomínio de vocês ainda não está pronto, ele vai ficar pronto. Assim que ficar pronto, ele vai ser colocado também na pesquisa, tá? Para que vocês possam responder como que vocês gostariam de fazer o pagamento dessa antena coletiva, tá? Mais um item da taxa de condomínio. Depois, o que forma a taxa de condomínio inicialmente? Depois disso, custo com os funcionários. Isso vai depender do número de funcionários, se são próprios, se são terceiros, se é terceirizado, qual que é a empresa. Por isso que não pode comparar. Tem condomínio que tem menos funcionário, condomínio que tem mais, né? Então,
o custo de funcionário vai entrar na taxa de condomínio de vocês. A administração, os honorários de administração, honorários da síndica, cartório, comunicados, cópias, então tarifa bancária, tudo isso também entra na taxa de condomínio. Manutenções, esse é um ponto bem importante. O que eu posso explicar para vocês? Gente, condomínio é custo. Condomínio não tem como ele custar mais barato. Vocês vão começar um condomínio, ele hoje está perfeito, ele foi entregue pela construtora, vai ser entregue tudo bonitinho. Alguns itens têm garantia, outros não têm garantia, né? Digamos assim, muito longa, né? Então, vocês vão utilizar, ele vai se depreciar, ele vai trazer problemas para vocês e vocês vão precisar fazer manutenção. Alguns itens têm manutenção obrigatória, que são quais? Seguro do condomínio é uma obrigação, é uma contratação obrigatória, vocês podem procurar no Código Civil, o síndico é obrigado a contratar esse serviço. Caixa de água, então todo ano o condomínio tem que limpar a caixa de água. Caixa de gordura, também tem que fazer limpeza. Extintores de incêndio e mangueiras, o condomínio precisa recarregar. Para-raios, é necessário fazer teste. Então, são manutenções obrigatórias que não importa se você, morador, achar caro, achar barato, achar que precisa ou que não precisa, o condomínio tem que fazer. Então, isso vai ser feito e vai ser cobrado. Manutenções não obrigatórias. Então, o condomínio é obrigado a manter, por exemplo, o interfone funcionando? Não, ele não é obrigado a manter. Vocês podem, por exemplo, em assembleia, escolher que a partir de hoje, se o sistema funcionar, ótimo, mas não vai ser mantido. Então, a gente deixa ele estragar, digamos assim. Isso é bom para o condomínio? Claro que não, né? Então, os itens como interfone... Continuando o vídeo, pessoal, então... Itens como interfone, calhas, os telhados, calçadas do condomínio. São questões que vão, com o tempo, precisar de manutenção. Essas manutenções vão ter que ser feitas porque são itens que o condomínio precisa manter funcionando. Não são manutenções baratas, né? E se vocês não guardarem dinheiro ou não pensarem nisso, quando chegar a hora de fazer a manutenção, simplesmente vai ter que fazer, né? Outro ponto que o condomínio também tem, compras, sejam lâmpadas, material de limpeza, insumos e outros serviços. Se vocês optarem pela taxa fixa, o que nós fazemos? Nós analisamos, fazemos uma previsão orçamentária e estipulamos um valor fixo para essas manutenções e compras. Vocês vão pagar por esse valor. Vejam que até agora nós não falamos sobre as compras, por exemplo, iniciais do condomínio. Agora, no início, o condomínio tem bastante gasto, seja com, por exemplo, capacho. Nossa, mas acho que não precisa. Se a gente não colocar capacho, no dia que chove, fica muito sujo o bloco. Então, tem que ter capacho. É uma das primeiras compras que o condomínio faz. Outra compra, edital, caixinha do correio, lixeira, equipamentos para o condomínio, materiais para o salão de festas, cobertura dos blocos. Para quem já recebeu fotos ou já viu lá no local o condomínio, vocês vão ver que a porta do bloco, ela é uma porta, não tem nenhuma cobertura, nenhum toldo, nada ali na frente. Então, a gente vai precisar considerar colocar uma cobertura naquele local, para evitar que a pessoa que esteja interfonando no apartamento, por exemplo, fique se molhando na chuva, ou que estrague mesmo o interfone, ou que molhe lá dentro do bloco, alguma coisa assim. Para alguns condomínios, as administradoras oferecem a possibilidade de uma cobrança de uma taxa de enxoval ou uma taxa de aporte inicial. O que é isso? Além da taxa de condomínio que for aprovada, nós cobramos um valor de taxa inicial, aporte inicial. Determina-se um valor, seja ele 20, 30, 40, 50, 200 reais, depende do condomínio. É cobrado esse valor para essas compras iniciais, para você ter um caixa no condomínio, para você ter dinheiro inicialmente. Vocês são obrigados a aprovar? Não, não são obrigados. Mas, dentro da previsão orçamentária, se não existir esse aporte inicial, nós vamos ter que colocar essas cobranças dessas compras que a gente falou agora, tá?
Então, o aporte e o enxoval também vão estar na pesquisa para que vocês possam aprovar se acham legal, se não acham legal, se cobra, se não cobra, se cobrar, quanto cobra, né? Então, vocês que vão escolher. Além disso, nós temos o fundo de reserva, né? Então, agora chegamos ao final da taxa de condomínio e temos o fundo de reserva. A convenção de vocês determina uma cobrança de fundo de reserva de 10% do valor da arrecadação total, né, do condomínio. É obrigatória a cobrança do fundo de reserva, ela é obrigatória. Na verdade, 10% é uma cobrança comum que se faz nos condomínios. Para que serve o fundo de reserva? Ele serve para ser guardado, tá? Com o passar do tempo, digamos assim, daqui a 3, 4 anos nós estamos guardando o fundo de reserva, nunca ele foi utilizado para situações de emergência. Nós temos lá 100 e poucos mil guardado. Podemos utilizar parte dele para fazer uma obra? Sim, podemos, desde que aprovado por assembleia, que se convoque uma assembleia que se determine que o fundo de reserva será utilizado para uma obra X, no valor de X, né? Então, e que essa obra seja uma obra útil para o condomínio. Por exemplo, uma instalação de serviço de câmera, uma instalação de serviço de controle de acesso, alguma coisa assim. No Elas por Elas, o fundo de reserva, ele existe para esse tipo de situação a longo prazo. Digamos assim, hoje vocês estão recebendo imóvel, vocês nem pensam em pintá-lo. Mas, em média, em 5 anos, a fachada já fica bem feia. O que isso faz com o condomínio? Ele, na verdade, essa situação torna, na verdade, o imóvel, passa a desvalorizar o imóvel. Se o imóvel foi valorizando, ela passa a desvalorizar o imóvel. Então, a fachada tem que pintar, lavar pelo menos, depois pintar. O telhado vai, com o tempo, estraga, madeiramento, as calhas. Então, na verdade, é como se fosse uma casa. A diferença é que na casa você tem a opção de não fazer, porque ela é sua. Por exemplo, você tem a opção de pensar, nossa, meu telhado tá horrível, mas eu não vou mexer, deixa assim. Nossa, mas a minha fachada tá feia, eu preciso pintar. Não, mas eu não vou pintar. Agora, no condomínio, vai chegar uma hora que quando tiver feio, o síndico não vai mais conseguir, olha, deixa assim, né? Ele vai ter que fazer, por mais caro que seja, por mais difícil que seja. Então, o que eu posso sugerir para vocês é que o fundo de reserva, se vocês quiserem diminuir o valor, é 10%, a gente quer reduzir um pouquinho. Não tem problema, dá para reduzir. Não é uma coisa tão grave isso. Podemos cobrar um pouco menos? Podemos. Mas não imaginem que essa cobrança, mesmo 10%, gente, se cobrado, lá na frente, daqui 5, 10 anos, quando vocês precisarem fazer as obras, ele provavelmente não vai suprir essas obras. Vai ter que ser cobrado a mais. Então, o que eu posso sugerir é que o valor do fundo deve ser sim cobrado e a administradora, assim como o síndico, tem o dever, né, de honrar junto a vocês que estão pagando por esse fundo, de guardar esse valor todo mês certinho, investir esse valor todo mês e provar para vocês que ele está sendo guardado certinho. Fundo de obras ou outros fundos são cobranças que o condomínio pode fazer por fora. A gente quer fazer um fundo de obras para daqui a algum tempo pensar em melhorar a segurança. Daqui a algum tempo pensar em fazer uma instalação, talvez um segundo parquinho, né? Então, vocês podem fazer e estipular um valor de fundo de obras, por exemplo. Não falamos ainda de melhorias e de investimentos, por exemplo, sistema de segurança. Não tratamos disso ainda, né? O que eu posso passar para vocês é que o condomínio tem uma área extensa, uma área muito extensa, é muito grande mesmo. Só para quem já foi que vai ver, é enorme, tá? Por experiência, pelo que a gente conhece de condomínios. Por exemplo, para pôr um sistema de câmeras, né? Seria uma coisa bem complicada para fazer por cabeamento. Então, provavelmente teria que ser um sistema de câmeras. Para quem já conhece, um sistema de câmeras IP, que é um sistema de câmeras por uma rede sem fio, praticamente. Na verdade, assim, explicando da forma mais simples possível, é isso. É um sistema caro, né? Muito bom, mas caro. Para quem já foi também no condomínio, vai identificar que ele é formado ele fica no meio de 2 áreas de preservação ambiental, que possuem nascentes de rio.
por uma determinação da Prefeitura de Araucária, essas áreas não podem ser fechadas por muro. O que isso significa? Que lá no condomínio de vocês é uma cerca que existe. Eu já sei que essa cerca deu bastante o que falar, deu bastante discussão. Gente, não adianta discutir, tá? É uma batalha perdida, digamos assim. É uma determinação da Prefeitura, não há o que se fazer, então a Prefeitura exigiu assim e vai ficar assim. O que vocês vão poder fazer no futuro a gente achou feia essa cerca, a gente quer uma cerca melhor. Ok, vocês podem colocar uma cerca melhor. A gente achou essa cerca estranha, a gente quer melhorar a cerca, a gente quer... Vocês vão poder fazer isso. Mas muro vai ser muito difícil, tá? A não ser que mude a legislação, que a gente consiga uma permissão especial. E mesmo que a gente consiga, se vocês forem lá ver a quantidade de cerca que existe, é muito muro para fazer e é muito dinheiro. Então, assim... o que a gente aconselha é que talvez logo nós tenhamos que considerar alguns sistemas de segurança, de câmeras, de barreiras nesses locais, tá? Então, é uma situação à parte da taxa de condomínio, a mais ainda, né? Então, algumas pessoas na Assembleia perguntaram quanto que é a taxa de condomínio, quanto vai custar, quanto que fica? Não tem como a gente falar para vocês, não, R$150 é a taxa de vocês. Não existe como eu falar isso, porque isso vai depender da votação que vocês fizerem. Vai depender do que vocês quiserem contratar. Se vocês quiserem, por exemplo, 4 porteiros, quiserem um pessoal de limpeza e um zelador, é uma taxa. Se vocês acharem que não, a gente quer vigia 24 horas andando pelo condomínio, inclusive a gente quer 5 vigias, é outra taxa. Se vocês quiserem colocar câmera agora, também vai ter um valor. Se não quiser por câmera, vai ter outro. E assim por diante. Então, é um assunto para que vocês identifiquem, para que vocês conversem. Nós não vamos passar hoje nesse vídeo uma previsão de valor, porque nós precisamos, na verdade, aguardar os orçamentos que vão retornar ainda de alguns serviços. Precisamos esperar a pesquisa, porque na pesquisa vão ter mais informações, né, do que vocês vão desejar. E com base nisso, a gente vai conseguir, então, passar para vocês uma previsão mais certinha. Nós também vamos fazer uma assembleia, o valor da taxa de condomínio vai ser determinado por assembleia, tudo bem? Então, é isso. O próximo vídeo que nós vamos fazer, que vocês devem assistir, sobre inadimplência, também é um vídeo bem importante. E temos mais aí alguns vídeos ainda para vocês assistirem. Obrigada! Olá, mais uma vez. Esse é o último vídeo que nós vamos mandar agora nessa primeira leva. Os próximos vídeos daí serão encaminhados após a pesquisa, mais como base da Assembleia, tá? Que nós vamos fazer, e também para falar um pouquinho para vocês sobre o regimento interno, que é uma coisa que eu sei que tem bastante dúvida. Esse último vídeo vai falar sobre inadimplência e explicar um pouquinho. Eu vi que na Assembleia teve bastante gente que questionou isso. Então, o que eu posso explicar para vocês de uma forma bem prática e fácil sobre inadimplência? O condomínio, ele é como se fosse um clube. Para quem já foi sócio de um clube, sabe que o clube ele funciona arrecadando taxa. É a mesma coisa no condomínio. Vocês vão determinar os serviços. Então, para quem já assistiu o vídeo da taxa de condomínio, vai identificar que a gente fez uma lista lá de coisas que precisa ser cobrado no condomínio. Vocês vão identificar o que vocês querem. O condomínio também tem alguns itens que precisa, independente se vocês querem ou não. Seria bom a gente não querer, né, fazer manutenção, mas vai ter que fazer. Então, isso vai se formar um valor de uma despesa que o condomínio vai ter. Essa despesa a gente divide igual para todo mundo. Então, nós vamos fazer o vídeo aqui tendo como base se fosse R$100, tá? Não vai ser R$100, tá? Mas a gente vai fazer com uma base como se fosse R$100. Então, digamos que a gente cobrasse R$100 por cada um. Ou, na verdade, digamos que a gente fizesse um cálculo que as nossas despesas totais gerassem em torno de R$51.200. Isso divididos pelos 512 apartamentos, nós temos R$100 de taxa para cada morador. O que acontece? O condomínio ele cobra o fundo de reserva, vocês lembram? No caso, pela convenção de vocês, seria 10% do valor que é arrecadado. Isso significa o quê? Se a nossa despesa era R$51.200, a gente vai cobrar R$5.120 de taxa de condomínio, de fundo de reserva, desculpa.
Qual que é o problema dessa cobrança? O fundo de reserva e a taxa de condomínio vão entrar lá para você pagar, né? Então, cada um vai receber um boleto para fazer o pagamento. E digamos que algumas pessoas não paguem. Então, você recebeu um boleto de R$110 para você pagar. E você não pagou o boleto, né? Mas junto com você, teve mais aí 50 pessoas que não pagaram. Se vocês analisarem, 50 pessoas dos 512 é praticamente 10%. Isso, na verdade, é uma inadimplência bem baixa. Hoje, os condomínios estão trabalhando com uma média aí de 20%. Então, vamos calcular que fosse esses 20%, tá? Então, isso significa que são 100 pessoas que não pagaram a taxa de condomínio. 100 pessoas que não pagaram uma taxa de 110, quer dizer que faltou entrar no condomínio R$11.000. Só que vocês lembram quanto que a gente falou que era o nosso fundo de reserva? Não era 5.000? Então, quer dizer que 5.000 era do fundo, eu já não arrecadei fundo de reserva. Os outros 5.000 e pouquinho é da onde, né? Praticamente 6.000. 6.000 é da onde? Da onde que saiu? Da onde que sai esse dinheiro? Sai do não pagamento das contas. Então, a gente não vai pagar alguma conta, porque vai faltar dinheiro. Então, o que os condomínios fazem para suprir inadimplência? Normalmente, os condomínios optam pela instituição de uma previsão de inadimplência. O que é isso? Então, eu já sei que no meu condomínio vai ter mais ou menos 20% de inadimplência. Então, ao invés de cobrar só o fundo de reserva, aqueles R$110 que eu falei que eu ia ter que cobrar, eu vou jogar sobre esse valor uma cobrança dos meus 20% de inadimplência. Então, na verdade, eu vou cobrar R$132, não 110. E esses R$22 que eu cobrei a mais, eles vão entrar como um fundo para essa inadimplência. Para aqueles moradores que não pagarem, quando eu fizer a cobrança judicial deles, esse valor vai entrar integral para o condomínio, né? Para aqueles que pagarem em dia, perfeito. Só que vocês viram que o meu condomínio já partiu de 110, já foi para 132, né? Tendo em vista que não vai ser R$100 a taxa de condomínio, gente, isso quer dizer que o fundo de inadimplência, ele acaba sendo muito caro, né? Porque normalmente tem que jogar 20%. E qual que é o problema? Eu joguei 20%. Digamos que não deu 20% de inadimplência, deu mais, deu 35%. Então, no outro mês, eu vou ter que jogar os 15% que faltou, mais 35% no fundo de inadimplência. E eu vou ter que ir cada vez fazendo mais isso vai virando uma bola de neve, daqui a pouco eu tô cobrando de uma taxa que era 110, eu tô cobrando 200, porque minha inadimplência não para de crescer. A cobrança judicial, ela é rápida? Ela é rápida. É 1 ano, aí você recebe o pagamento, mais ou menos. Mas, gente, enquanto isso, a pessoa não paga e vai virando uma bola de neve e o condomínio não tem dinheiro para pagar. Então, essa cobrança é muito interessante para condomínios que têm um fundo muito bom. Então, digamos, tem um condomínio que tem um caixa aí de R$200.000. Ele tem alguns meses para suprir a inadimplência, até esse dinheiro começar a fazer falta. Já o condomínio de vocês, hoje, quanto que ele tem em caixa? Tem 0, não tem nada, não tem dinheiro guardado. Então, existe um serviço que é bastante difundido aqui no Paraná. Eu vi que vários de vocês conhecem, porque teve muita gente na Assembleia que perguntou sobre a garantia. O que é o serviço? O serviço chama Garantia das Taxas de Condomínio. E ele é feito por quem? Por uma empresa garantidora. O que essa empresa faz? Essa empresa empresta dinheiro para vocês. O que ela vai fazer? Ela vai cobrar uma taxa, tá? De cada um dos senhores sobre o valor do boleto. Então, essa taxa pode variar. Tem empresa que trabalha com 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%. Ela vai cobrar uma taxa sobre o boleto de cada um de vocês. E essa taxa, ela vai cobrar e é para ela, tá? Todo mundo vai pagar e a empresa vai pegar esse dinheiro para ela. Digamos que a empresa cobre 5%, então ela vai pegar R$110, que a gente falou que teria que entrar, e ela vai cobrar R$5,50 vezes o número de unidades, e ela vai ganhar esse dinheiro para ela,
não vai ser repassado para o condomínio. Porém, essa empresa vai garantir que o condomínio vai receber os 110 de todo mundo. Então, vocês vejam, ela cobrou 5,50 de cada um, mas ela me deu 110 de todo mundo. 5 pessoas não pagaram, 10 não pagaram, 20 não pagaram, 30 não pagaram, 200 pessoas não pagaram. Isso é um problema que a garantidora vai resolver com o devedor. Nossa, mas então é muito barato. Na verdade, a empresa também depois vai cobrar do devedor. Juros, multa, correção, honorários de cobrança. Então, tem vários valores que vão estar depois sendo cobrados de quem está devendo a taxa de condomínio, tá? É por isso que a empresa ganha dinheiro. Vejam, é um empréstimo, gente. Ninguém empresta dinheiro hoje de graça. Ninguém vai fazer isso. Nossa, mas para vocês é muito bom ter garantidora. Não é para a administradora que é bom. É para o condomínio. Qual que é a diferença? O meu trabalho, gente, continua sendo o mesmo. Se vocês não quiserem uma garantidora e nós tivemos que cobrar a taxa daqueles que não pagaram, a administradora, ela não vai chegar para a pessoa e falar, olha, você é obrigada a me pagar, me dê o dinheiro. Ela vai realizar os procedimentos judiciais de cobrança. Então, ela manda um aviso para o morador, ó, sua taxa está pendente, você tem que pagar. Ela manda um segundo aviso, ela manda um terceiro, a pessoa não paga. Ela manda uma cartinha, a pessoa não paga. Ela entra com a ação judicial. A pessoa é obrigada a pagar na ação? Não, ela pode se recusar a pagar. Ela vai receber uma intimação na conta corrente dela, que se tiver dinheiro, o juiz vai tirar o dinheiro da conta corrente. Ótimo. Tem dinheiro? O condomínio pegou. Não tem dinheiro. Vai para execução. Vai procurar bens, vai procurar um carro, vai procurar... Eventualmente, o apartamento vai para leilão. Ótimo. Nós vamos fazer esse serviço sem problema algum. Mas vejam que neste período, o condomínio não recebeu a taxa dessa pessoa. Enquanto isso, eu tenho que pegar essas taxas que a gente não entrou e eu tenho que ir lá cobrar de quem está pagando em dia. Só que daí eu vou aumentar a taxa de todo mundo. Daí vai ter mais gente inadimplente e vai virando uma bola de neve. O condomínio pode ficar sem dinheiro para pagar água, sem dinheiro para pagar energia, sem dinheiro para pagar os funcionários e assim por diante. Então, no início do condomínio, a gente indica bastante que seja contratada a garantidora. O que a gente usa como exemplo é que a garantidora, para quem pede pizza, é a taxa do delivery, sabe? A taxa da entrega da pizza. Você pode escolher ir a pé na pizzaria, pegar o carro, tá chovendo, tá complicado, ou você pode pagar uma taxa e receber em casa a sua pizza, né? Então, a garantidora é a taxa que todo mundo paga para não se preocupar com a inadimplência. Para quem que a garantidora é muito boa? Para quem paga em dia. Quem não paga em dia vai reclamar do serviço da empresa, tá? O que eu posso passar para vocês de orientação? Em relação à garantidora, nós vamos solicitar para as empresas que encaminhem as propostas. A gente ainda não pediu, porque nós não temos uma previsão da taxa de condomínio ainda. Assim que existir uma previsão da taxa de condomínio, nós vamos passar para a empresa aproximadamente qual que vai ser a cobrança mensal. Nós vamos pedir as propostas para as empresas, não só a proposta, como nós vamos pedir que cada uma mande qual que é a estrutura de cobrança. Então, eu não paguei a taxa no dia do vencimento, o que vai acontecer comigo? Vamos pedir essa estrutura, vamos mandar para vocês esses orçamentos e também essa tabela comparativa. E junto com essa tabela comparativa, vocês vão receber os orçamentos das empresas. E na assembleia, nossa proposta é que as empresas estejam lá, apresentem o serviço delas, possam apresentar como que o sistema funciona e que vocês possam escolher, então, a empresa que melhor agrade a cada um de vocês, tá? Então, na pesquisa, a gente vai só questionar se você prefere trabalhar com fundo de inadimplência cobrado pelo condomínio ou prefere trabalhar com uma empresa garantidora, tá? E na reunião, então, na assembleia, nós vamos levar as empresas lá. Esse é o último vídeo. Os próximos vídeos serão relativos, talvez especificamente sobre a taxa de condomínio, sobre o regimento interno. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês conhecem pessoas que não assistiram e compraram um imóvel no condomínio,
peçam que eles assistam, convençam que eles assistam, porque eu sei que é importante, eu sei que deu aí mais ou menos 1h30 de vídeo, mas é a casa de vocês, são informações bem importantes que vocês precisam conhecer e saber com antecedência, para que a gente tenha talvez uma mudança melhor aí nos próximos meses, para que vocês possam se mudar já com conhecimento prévio, já sabendo algumas informações, para que também as escolhas sejam bem democráticas. Isso para nós é muito importante, que vocês possam opinar sobre os assuntos e possam escolher, né? Então acho que é isso. Muito obrigada pela paciência de todos e até o próximo vídeo.